Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Vamos falar agora sobre limerick e eu vou usar a apostila que está com vocês aí, para vocês fazerem o download e imprimirem, caso queiram, mas é legal terem a apostila para ouvir direitinho essa nossa explicação. Começo com alguns limericks. Um bom limerick começa como quem não anda e tropeça. Assim, sem sentido, parece perdido, é calmo, mas anda depressa. Se quer encontrar uma ordem, aqui só encontra desordem, mas nunca se engane. Abrace o pane da ordem que vira desordem. Eu gosto de um limerick, daqueles que dão um chilique, que a língua até trava e a rima escava, tão fundo sem perder o pique. No bom limerick eu aposto, pois força minha língua e eu gosto, pois amo enrolar a língua e falar daquilo que gosto ou não gosto. Observem que o limerick, ele chama para uma coisa um pouco doida, né? Ele começa como quem não anda e tropeça. Ele é sem sentido. Na segunda estrofe eu digo, se quer encontrar uma ordem, aqui só encontra desordem. Aí depois eu falo, eu gosto de um limerick daqueles que dão um chilique. O limerick tem esse convite, pessoal, para essa doideira. No livro Loucoliques da Língua Portuguesa, eu digo assim, logo no começo, um bom limerick é assim, o início é a cara do fim, o meio o começo, o fim o tropeço que salta de um trampolim. Às vezes é um disparate, em outras azul é um tomate. O inverso é bem-vindo, pois se o feio é lindo, a rima repulsa e rebate. No limerick nós temos essa tendência a falar do absurdo, do nonsense, da não lógica. Então, nesse tipo de poesia, tudo aquilo que você quer racionalizar vai ficar de fora. E aí eu vou explicar agora para vocês de onde surge essa ideia dessa loucura, desse absurdo no limerick. E aí eu recorro à apostila que eu mesmo fiz, anos estudando limerick, vira até um livro isso aqui, viu? Eu começo assim, quem sabe o que é um limerick? Poema tão doido e tão chique, que tem 5 versos e vivem dispersos e adoram glamour e chilique. Começo dizendo na apostila que é muito desafiador trabalhar com algo que a gente, primeiro, não faz parte da nossa cultura. Diferente da literatura de cordel, onde eu, quando estudei cordel, eu simplesmente tinha um contato com os poetas de cordel, é muito simples. E eu comecei a questionar o que os livros diziam, porque eu conversava diretamente com os poetas populares. No caso do limerick, nós não temos um movimento organizado como é na nossa cultura popular brasileira. E depois isso pertence aos países de língua inglesa, não faz parte da nossa cultura. E o material sobre o limerick em português basicamente não tem. Temos a Angélica, que fez uma tese de mestrado, vou trazer ela para conversar com vocês também, muito interessante, e um ou outro autor experimentando o limerick. E algumas teses, talvez acadêmicas, às quais nós não temos acesso. E em inglês, em língua inglesa, nós temos muita coisa em livros também. E são coisas que se repetem, não vejo, né, ao longo de quase 15 anos pesquisando limerick, surgirem novas pesquisas, então é uma coisa que ficou muito próxima a um folclore, talvez, ou pegou desse jeito, mas não é algo organizado, como é, por exemplo, a cantoria de viola do Nordeste. Então esse é o desafio que eu tenho para falar teoricamente sobre o limerick. Eu, quando estive em Nova York, conversei com a Madeleine Bigan e ela me falou um pouco, mas também era uma coisa, não é que era organizada a coisa, era uma artista fazendo limerick, como ela poderia fazer haikai, como ela poderia fazer triolé ou qualquer outra forma de poesia. O nome limerick é um aportuguesamento da palavra limerick em língua inglesa. Né? E o que é limerick? Limerick tem 2 significados. O primeiro é o nome de uma região na Irlanda. Eles chamam de condado. E o segundo é um nome de uma forma poética. Não há a palavra limerick como nós grafamos, nos dicionários de língua portuguesa.
Essa apostila eu escrevi mais ou menos há 10 anos. E até hoje não há nos dicionários essa forma de poesia. Você encontra no Google, essa forma de poesia, não, desculpa, não há essa palavra nos dicionários. Você encontra no Google, mas não vai encontrar nos dicionários, nem nos dicionários de termos literários. Em breve isso virá. Quem trouxe esse nome para o Brasil, quem difundiu esse nome foi a Tatiana Belinki, que é uma escritora russa, que nasceu em 1919, viveu muitos e muitos anos e escreveu dezenas e dezenas de livros de Limerick. Qual que é a relação do nome dessa cidade, desse condado irlandês Limerick com a poesia? Há especulações. Eles cantavam na Irlanda Will you come up to Limerick? Algo como você irá a Limerick? Will you come up to Limerick? Algo como isso mesmo, você vai a Limerick, você irá a Limerick? E aí, como esse tipo de manifestação é ligado ao absurdo, ao nonsense, à falta de raciocínio lógico, já vou falar sobre isso, tem uma brincadeira, porque em inglês Limerick não tem rima, tem outra palavra que rima com ela, né? Limerick não tem outra palavra que rimaria com ela. Então, seria uma justificativa dessa coisa meio doida, convidando para uma modalidade poética, mas não tem rima. Isso também não é comprovado. Pelos livros sérios que eu li, isso é apenas uma suposição. Algumas outras pessoas dizem que é uma homenagem a Edward Lear, vou falar um pouquinho sobre ele, que é um artista inglês, que seria Learic, algo como Learic, mas também não ficou provado. Na verdade, que a gente não sabe. O próprio Edward Lear não chamava os poemas que ele fazia, cuja forma nós usamos para o Limerick hoje, ele não chamava de Limerick, ele chamava de Nonsense Books. Aí depois eu sigo no capítulo Ancestralidade. Estão vendo lá? Estrofes com 5 versos e composição de rimas semelhantes ou idênticas ao que nós chamamos hoje de limericks são encontradas há muitos séculos. Observem uma coisa, pessoal. Quando termina aquele império da Idade Média, quem que prevaleceu na Idade Média? A Igreja Católica. Então tudo que era oficial, teoricamente, deveria ser os autos cristãos, aquela coisa ligada à igreja. Tudo que era fora era popular. Então os teatros populares, as músicas, as canções, o trovadorismo, tudo aquilo era fora do que era institucionalizado pela igreja e pelo governo. Quando surge o Renascimento, pra vocês terem uma ideia, historicamente, pensa assim, o Brasil foi invadido em 1500 e alguma coisa, certo? É quando os navios rompem o mar. Aí é o Renascimento, é esse novo movimento. Perto disso, claro que na questão histórica, pessoal, não dá para dizer a partir do ano tal isso aconteceu, a partir do ano Y isso aconteceu. Isso é tudo uma questão de ideia mais ou menos para você ter uma ideia. O que surge a partir de 1500 na Europa? Camões, Shakespeare, Gil Vicente, Leonardo da Vinci um pouquinho mais à frente, ou seja, a arte começa a se formar na Europa, essa arte não ligada à religião, a partir desse período que é o Renascimento. E na poesia renascentista era comum os poetas usarem algo do tipo: para determinado sentimento eu uso uma forma poética. O exemplo clássico que nós temos disso é o William Shakespeare em Romeu e Julieta. Vocês pegarem o Romeu e Julieta original, escrito pelo Sr. William, ele usava no encontro do Romeu e Julieta, no encontro dos dois personagens, uma forma fixa de poesia chamada soneto. Soneto composto por 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 2 versos. O que quer dizer isso? Quando o tema era romance, era aquela coisa do amor, usava-se o soneto. E para temas de loucura, algo como o Limerick. Eu, quando fiz o livro Romeu, Guarani e Julieta Capuleto, no qual eu reconto o Romeu e Julieta para a realidade brasileira, misturando as terras indígenas, eu fiz algo parecido. Vejam bem, é um livro em prosa,
Mas quando eles conversam em versos. Aqui eu fiz versos de 7 sílabas. Ele na toada do hip hop e ela na toada sertaneja, que na verdade é a toada de 7 sílabas, que é a mais usada na cultura brasileira. Mas isso era um recurso usado pelos poetas renascentistas há muitos anos, desde o Renascimento. E aí, o que era ligado à loucura, ao disparate, na verdade, antigamente era muito mais do que disparate, era a loucura mesmo, algo louco, algo que eu estou perdendo o meu juízo, era o limerick. Vamos ver agora em Shakespeare mesmo. Eu digo em Shakespeare porque eu estudei muito Shakespeare e encontrei isso. Em Shakespeare está tudo aqui, gente, marcado com link para vocês verem, então está bem fácil para vocês fazerem essa pesquisa. Iago, na peça Otelo, uma bela peça, quando bêbado, ele canta uma canção que tem mais ou menos a mesma métrica do limerick, que são 5 versos, os 2 primeiros com 8 sílabas e o último com 8 sílabas. E esses de 8 sílabas rimam entre si. E o terceiro rima com o quarto. Ele, bêbado, canta uma canção em limerick, ou seja, ele está sem o seu juízo. Ofélia, namoradinha do Hamlet, em outra peça chamada Hamlet, maravilhosa. Ela, antes de morrer, ela cai num lago. Antes de morrer, ela cai num lago e ela morre, né, afogada. Louca, ela canta uma canção com a musicalidade do limerick. E no clássico Rei Lear, quando encontramos quando ele está totalmente perdido, né, cego, louco, as filhas fecharam as portas para ele, o Edgar, que é o que vai ajudá-lo, não pode se fazer reconhecer perante o rei louco, ele se passa por um pobre Tom, e faz poemas nesta forma. Preste atenção, pessoal, eu não estou falando que o Shakespeare fazia limerick, não, mas foi uma forma usada por esse poeta renascentista para usar amor, soneto, loucura, falta de raciocínio lógico, limerick. Também a gente encontra traços de limerick em Tom o Bedlam, alguma coisa, é uma canção inglesa do século XVII, que narrava a vida dos loucos num hospício. Era muito interessante, pessoal, que na época a diversão do povo era ir no hospício ver as maluquices das pessoas, né? Há várias canções aí, eu cito, vocês podem colocar no Google essas canções, vocês vão ouvir a melodia semelhante. Eu estou falando canções de 300, de 400 anos. Não era chamado de limerick. São canções ancestrais que deram origem a isso. Mas também, já no século XIX, começa a entrar, a termos registros, pelo menos os que eu tive acesso, de canções ligadas ao público infantil. What Are Little Boys Made Of é uma música infantil do século XIX. Você pode colocar no Google. Você vai encontrar essa música e vai ouvir a melodia muito semelhante ao limerick. Não é a mesma métrica das 5 sílabas com 8, 8, 5, 5 e 8. Não é a mesma métrica, mas você vai ver que tem essa circularidade. Aí começa, por exemplo, já nos anos 60, antes disso teve o Edward Lear, mas agora eu vou seguir a apostila aqui nos anos 60. Nos Estados Unidos, tem aquela revista Playboy, vocês conhecem, né? E havia piadas de contexto erótico, sexual. E as piadas eram feitas em limerick. Aí já com 5 versos, aí totalmente limericado mesmo, inclusive chamava-se limerick. Então, dá para entender que o contexto histórico do limerick é ligado a essa coisa meio maluca. Por isso que eu falo para vocês, quando escrever limerick, o humor tem que quebrar o raciocínio lógico. Certo? Aí você vai conseguir um bom limerick. Já a forma atual que a gente conhece, que são 5 versos, olha aqui. 5 versos, o primeiro, o
segundo e o quinto versos rimam entre si. Já o terceiro e o quarto rimam entre si. Estão vendo que é B aí? Estão olhando aí? Os versos de 8 sílabas têm os versos de 8 sílabas. Os versos A têm 8 sílabas e os versos B têm 5 sílabas. Essa forma é a forma atual, que vem de Edward Lear, que o Lear não escreveu Limerick. Quer dizer, ele escreveu Nonsense Rhymes, ele chamava The Complete Book of Nonsense. E aí ele escrevia a forma do Limerick e outras formas poéticas também. Eu acredito, isso é minha concepção, que a forma ele firmou, ele pegou dessa coisa folclórica, tradicional da loucura e falou, não, vamos fazer assim. Alguém, um personagem em algum lugar fazendo alguma coisa, essa coisa deu errada ou é engraçada. Isso ele firmou, mas ele não chamava de Limerick. Ele chamava de Nonsense Rhymes. O nome Limerick é posterior à forma. Ou seja, quando Lear faz esse esse livro de nonsense, esse livro sem sentido, de poemas nonsense, muito engraçado, eu recomendo a leitura, quem sabe falar inglês, deve ter traduções também, mas aí peca na métrica, que é muito difícil trazer a métrica do inglês para o português e vice-versa, completamente diferente. Aí começou a surgir, algumas pessoas viram, e antes dele também teve casos, eu cito aqui, ó, teve casos das pessoas compilarem isso como poesia de uma estrofe só, contando uma situação. Então essa forma atual do Limerick, ela é muito recente, perto da sua ancestralidade. Aí depois o nome Limerick foi carimbado para esse tipo de estrutura poética. Muito semelhante, isso não parece, não é loucura não, gente, é muito semelhante ao que aconteceu com a literatura de cordel. O nome literatura de cordel, ele é posterior à forma. O povo nordestino, nos anos 40, 50, não chamava literatura de cordel de literatura de cordel. Chamava literatura de cordel de folheto, romance, história de Trancoso e assim vai. Aí algum pesquisador falou, eles têm aqui essa coisa que Portugal pendurava em barbante, vamos falar que é literatura de cordel, e pegou. Acredito que tenha acontecido a mesma coisa com o Limerick. Como que surge em Lear essa coisa do nonsense? Levado ao extremo, porque já era uma coisa ancestral da loucura, do absurdo, mas ele coloca esse nonsense. O que é o nonsense? É esse disparate, é a lógica fica fora. Gente, vamos entender o seguinte, qual que é o contexto histórico disso aí? Revolução Industrial, na Inglaterra, onde o pensamento lógico bombava. Todo mundo queria entender, compreender, é científico, não é científico, tudo que não era científico fica de fora. E aí o Lear, entre outros autores, como Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, são autores que falaram sobre, ironizando, criticando esse pensamento racional. Então, por uma questão crítica, satírica, eles criaram esse movimento nonsense. Na literatura, na poesia, na música, na dança, é um movimento mesmo, né? Como a gente teve aqui o modernismo, como tivemos o parnasianismo, o nonsense foi um movimento para criticar esse excesso de racionalização que as pessoas tinham nesse movimento da Revolução Industrial. E aí surge na poesia o nonsense, que vai virar o Limerick, em várias artes. Então, por isso que o Limerick, codificado por Lear, que não se chamava Limerick, mas veio chamar depois, tem essa coisa do homem que cai, do homem que tomba, da mulher que faz isso, tirando sarro mesmo. E aí na apostila eu explico isso direitinho, pessoal. Ó, eu fiz uma tradução livre, sem me preocupar com a rima métrica, de um poema dele. Havia um velho barbudo que disse, é isso que eu temia, 2 corujas e uma galinha, 4 cotovias e um rouxinol, todos fizeram ninhos na minha barba. Que interessante, né? Imagine isso dentro da rima e da métrica.
Eu não me arrisquei a fazer, poderia fazer, mas aí teria que mudar totalmente o contexto, né? Outro exemplo é uma relação com a nossa poesia tradicional brasileira. 2 exemplos. O primeiro deles é o que é oficial, que já existe. Um poeta chamado Braulio Tavares, um cara extraordinário, eu particularmente gosto muito dele. Temos algo em comum, gostamos tanto de cordel, repente e ficção científica, ele Meric, né? E não conheço pessoalmente, adoraria. E o Glauco Matoso, eles criaram os limeiriques. Não era limerique, era o limeiriques. O que são os limeiriques? Havia entre os cantadores um poeta chamado Zé Limeira. Zé Limeira era um poeta chamado poeta do absurdo. Porque na poesia popular brasileira, no cordel e no repente, basicamente, principalmente na cantoria, eles dizem que são 3 elementos que você tem que seguir para que seja aquilo. Rima, tem que ser a rima perfeita, não pode ser parecida, métrica, né, de acordo com a modalidade, e o que eles chamam de oração. Oração é o sentido do que você vai dizer. Então, se o mote da cantiga era para falar sobre natureza, pronto, aí você vai falar dos pássaros, do rio, né, de tudo que envolve a natureza. E o Zé Limeira falava, minha sogra está presente, ontem foi à padaria, encontrei a minha tia, isso eu estou improvisando, mas ele falava coisas que não tinham nada a ver. Encontrei a minha tia que era muito diferente, um olho atrás, outro na frente. Sabe, ele começava a falar palavras totalmente absurdas. Ele rimava, ele metrificava, mas ele não seguia a oração. Então, isso virou até mito, motivo de gozação entre os poetas. Virou até mote, né? Eu também querendo faço, igualmente a Zé Limeira. Então, na poesia popular, teve essa coisa do Zé Limeira, o cara que não seguia oração, o cara que fazia absurdo, coisa que os poetas da tradição nordestina não fazem. Eles sempre seguem um raciocínio muito lógico. O limerick já vem na outra. E o Braulio Tavares criou o limeiriques. Ou seja, ele fazia limericks de conotação absurda, erótica e tudo mais. Muito interessante. E aí eu conto a minha viagem para Nova York, na qual eu conversei com uma poetisa muito atuante em limerick, e assim vai. Então, pessoal, o limerick, agora vocês vão ver a aula da forma mesmo, das quintilhas, os versos e a tônica. Aproveitem para escrever nessa modalidade, aproveite para quebrar um pouco dessa coisa pedagógica, dessa coisa lógica da poesia, que a poesia formal nos leva a fazer. Eu acho muito isso, honestamente. Eu acho que toda forma fixa de poesia leva a um raciocínio meio claro. Por mais que você viaje, crie metáforas, imagens e figuras de linguagem, eu acho que a forma fixa leva para uma lógica, ela tem uma tendência a uma lógica. Né? É diferente, você está, por exemplo, eu quando faço verso livre, no Almanaque da Paz eu fiz um. Você está lá, em algum momento você quebra a rima, você... Onde está meu coração? No Almanaque da Paz aqui, ó. Na semente que plantei ou no fruto que colhi? Onde está meu coração? Na canção que me acalma ou no agito da minha alma? Entendeu? Depois de tantas perguntas, algo novo descobri, o meu coração está onde ele quer ficar. Você está vendo que, por não seguir um esquema fixo, às vezes eu faço um terceto, depois uma quadra, depois uma quintilha. Se não dá para mudar, chama a paz para me ajudar e ela me faz aceitar a dança do coração, que é hora cá e hora lá. Essa poesia mais solta, que eu gosto bastante também, você vai rimando espontaneamente, pode até ter métrica, mas não precisa se preocupar com as estrofes, ela abre um campo imagético maior. O limerick, mesmo com a forma 8, 8, 5, 5 e 8, é uma forma que convida a quebra. Entendeu? Então agora assistam a aula lá, leiam a apostila, estudem limerick e, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, não chore, condecore, fale comigo, que não tem perigo. Beijão.